Eu já sabia que ele ia mentir. Conhecia aquela voz, aquele tom levemente mais grave que ele usava quando queria soar convincente, quando precisava que alguém acreditasse nele. 19 anos me ensinaram a reconhecer cada inflexão, cada pausa calculada, cada respiração que antecedia uma mentira. Por isso, quando o juiz se inclinou levemente sobre a mesa e perguntou com aquela calma de quem já viu tudo nessa vida: "O senhor tem ou já teve outra família?" Eu não olhei para o Rogério, olhei para a porta. Fiz isso porque eu sabia o que estava do outro lado. Mas vou voltar ao começo dessa cena, porque você precisa entender o que aconteceu nos segundos antes, o que eu senti quando ouvi a voz do meu marido de 19 anos responder sem pestanejar, sem tremer, sem nenhuma hesitação humana. "Claro que não, doutor. Nunca." O ar-condicionado da sala de audiências do Fórum de Ribeirão Preto estava alto demais. Eu lembro disso com uma clareza estranha, a forma como o frio artificial entrava pelo colarinho da minha blusa e descia pelas costas, enquanto eu ficava completamente imóvel na cadeira de madeira dura, com as mãos postas sobre a mesa, dedos entrelaçados, aliança ausente porque eu tinha tirado naquela manhã e guardado dentro de um envelope branco lacrado que estava lá na minha bolsa preta de couro. Um envelope que eu pretendia entregar antes de sair daquela sala. Mas isso ainda vinha. A doutora Vanessa estava do meu lado. Ela não virou para me olhar quando o Rogério disse isso. Ela já sabia que ele ia mentir. Nós duas sabíamos. A diferença é que a doutora Vanessa tinha passado 12 anos como promotora antes de abrir o escritório. E eu tinha passado 19 anos casada com aquele homem. As duas, por caminhos completamente diferentes, tínhamos aprendido a mesma coisa. A mentira de um homem que acredita estar no controle tem um cheiro específico. É quase doce. É quase perfume. É o cheiro de quem ainda acha que o jogo pertence a ele. Rogério estava impecável naquela terça-feira de maio. Terno cinza escuro, gravata vinho, sapatos engraxados. Eu conhecia aquele terno. Ele usava nas reuniões importantes da construtora, nas apresentações para investidores, nos jantares onde precisava impressionar. Era o terno da performance. O terno de quando Rogério Matos precisava que o mundo visse exatamente o que ele queria mostrar. Um homem sólido, sério, bem-sucedido, confiável. Um homem que construía coisas. E ele construiu. Só que eu demorei 11 anos para entender o que ele estava construindo. O juiz anotou algo. Uma caneta preta deslizando sobre papel em silêncio. Depois, ele olhou para o advogado do Rogério, o Dr. Heitor, um homem de 60 e poucos anos, com óculos de armação dourada que eu tinha aprendido a detestar em 3 audiências preliminares. O Dr. Heitor fez um gesto sutil com a cabeça, como se confirmasse alguma coisa, como se aquela resposta tivesse encerrado o assunto. Não tinha encerrado nada. O juiz tirou os óculos, limpou as lentes devagar com um paninho que estava sobre a mesa, colocou de volta. Então ele olhou para uma direção que não era nem para mim, nem para Rogério. Ele olhou para o fundo da sala, para a porta de madeira com a placa metálica e disse com aquela mesma voz de quem já viu tudo: "Pode entrar." Eu ouvi o trinco da porta. Ouvi o som de passos no corredor de mármore. Depois a porta se abriu. E Simone Tavares entrou com as 2 crianças. O menino tinha 6 anos e segurava a mão da mãe com as 2 mãos, como as crianças fazem quando estão em lugares que não entendem, mas percebem que são sérios. A menina tinha 8 e carregava uma mochila pequena no formato de uma raposa, laranja com orelhas pontudas. Eu olhei para aquela mochila por um tempo que não sei calcular. Havia algo naquele detalhe. Aquela mochila de criança num lugar de adultos que destroem coisas, que me fez sentir uma dor que não era raiva. Era algo mais fundo. Algo que eu não tenho nome certo para dar. Rogério não fez nenhum som, mas eu ouvi, porque 19 anos me ensinaram a ouvi-lo mesmo quando ele não fazia barulho. Ouvi o momento exato em que o ar saiu dos pulmões dele de um jeito que não era respiração normal. Ouvi o instante em que o terno cinza escuro deixou de ser uma armadura e virou apenas tecido sobre um homem que acabara de entender que o jogo tinha terminado antes mesmo de ele perceber que tinha começado.
O doutor Heitor virou para o cliente, Rogério não virou para ninguém. Ele estava olhando para as crianças. E eu, pela primeira e única vez em toda aquela audiência, virei para olhar para o meu marido. Olhei para o rosto que eu tinha acordado ao lado por 19 anos. O rosto que eu tinha visto dormir e sonhar e mentir e sorrir e pedir desculpas por coisas pequenas enquanto guardava a mentira maior debaixo de tudo, dentro de tudo, infiltrada em cada conta bancária e cada fim de semana de trabalho e cada reunião que foi tarde e cada jantar que ele chegou cheirando a um perfume que não era meu. Eu queria sentir alguma coisa que fizesse sentido naquele momento. Queria sentir triunfo, ou alívio, ou aquela satisfação limpa de quem finalmente vê a justiça acontecendo na sua frente. Senti tudo isso. Mas embaixo de tudo havia uma tristeza surda e quieta. Não por ele, não por mim, mas por aquelas duas crianças que entraram numa sala de fórum com mochila de raposa sem ter culpa de nenhuma palavra que ia ser dita naquele dia. Mas eu precisava estar ali. Eu precisava que aquilo acontecesse exatamente do jeito que aconteceu. Porque a Cláudia Ferreira que entrou naquele casamento aos 24 anos, ingênua e apaixonada e disposta a construir uma vida com aquele homem, não era a mesma Cláudia Ferreira que estava sentada naquela cadeira de madeira dura com um envelope lacrado na bolsa e 8 meses de provas organizadas em pastas numeradas. Para você entender o que aconteceu naquela sala, você precisa entender o que me trouxe até ali. Precisa entender a manhã específica em que tudo desabou. Precisa entender a ligação, as pastas, o tio Armando com seus cadernos de contabilidade, a doutora Vanessa com seu histórico de promotora e o momento em que eu decidi, com uma clareza que nunca tinha sentido sobre nenhuma decisão da minha vida, que eu não ia simplesmente sair desse casamento. Eu ia sair dele de um jeito que Rogério jamais ia esquecer. Se você quer descobrir exatamente o que estava naquelas pastas e como eu orquestrei cada detalhe do que aconteceu naquela audiência, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido e comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci o Rogério numa festa de formatura que eu nem devia ter ido. Era dezembro de 2002, fim de ano quente em Ribeirão Preto, daquele calor que gruda na pele mesmo depois das 10 da noite. Aquele ar parado e denso que a cidade tem no verão quando o vento some e tudo fica suspenso, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Minha amiga Patrícia tinha me arrastado, porque o namorado dela ia e ela não queria ir sozinha. E eu tinha ido de vestido azul marinho que minha mãe tinha comprado para o meu aniversário e que eu ainda não tinha estreado. 24 anos. Contadora recém-formada, trabalhando há 8 meses num escritório pequeno no centro da cidade, ainda morando com meus pais, ainda achando que a vida adulta era uma coisa que começava de verdade depois que você encontrasse a pessoa certa. Rogério estava perto da piscina quando eu vi ele pela primeira vez. 27 anos, engenheiro civil formado há 2, aquela segurança tranquila de homem que sabe onde está pisando. Não era o mais bonito da festa, mas tinha alguma coisa na forma como ele ocupava o espaço. Firme, sem pressa, como se o mundo em volta pudesse ir à velocidade que quisesse, e ele ia no ritmo dele mesmo. Ele estava conversando com 2 caras quando me olhou. Não desviou o olhar. Ficou me olhando por tempo suficiente para eu saber que era intencional. E depois sorriu com um canto da boca só. Aquele sorriso meio contido que me fez pensar que estava vendo algo que poucas pessoas viam. Fui ingênua de achar que aquilo era especial. Descobri 19 anos depois que aquele sorriso era uma ferramenta. Que ele sorria assim para muitas pessoas. Que a sensação de ser a única era justamente o produto final. Mas em dezembro de 2002 eu não sabia nada disso. Eu só sabia que ele veio falar comigo perto da mesa de frios, que a conversa durou 2 horas, que ele pediu meu telefone e ligou no dia seguinte, e que 3 meses depois eu estava apaixonada de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes.
aquela paixão que ocupa todos os cômodos, que faz você acordar pensando e dormir pensando e ficar parada no trabalho, olhando para a tela do computador, sem processar nada porque a sua cabeça está num lugar completamente diferente. Nos primeiros anos, o Rogério era tudo que eu achei que ele era naquela festa. Atencioso com uma precisão que parecia natural. Ligava quando dizia que ia ligar. Aparecia quando dizia que ia aparecer. Minha mãe gostou dele desde o primeiro jantar, o que para quem conhecia minha mãe era uma conquista considerável. Ela era uma mulher de poucas ilusões que tinha desenvolvido ao longo da vida um radar muito calibrado para homens que prometiam mais do que entregavam. "Esse aí parece sólido", ela me disse uma vez lavando louça depois que o Rogério tinha ido embora. Ela disse isso como quem confere uma estrutura, uma fundação, antes de construir em cima. Eu me apeguei muito a essa palavra. Sólido. Fui repetindo ela para mim mesma por 19 anos inteiros. Casamos em setembro de 2005. Cerimônia no salão do clube, 230 convidados, vestido que minha mãe ajudou a escolher num ateliê na Avenida Paulista, numa viagem que fizemos as duas juntas e que até hoje é uma das memórias mais bonitas que tenho dela. Ela morreu 4 anos depois, infarto fulminante numa manhã de quinta-feira, e me deixou a herança de R$340 mil que eu guardei numa conta separada porque ela tinha me pedido isso. "Esse dinheiro é seu, Claudinha. É da família da sua mãe. Guarda separado." E eu nunca mexi, nunca toquei, nunca misturei com as contas da casa. Esse detalhe vai importar muito mais tarde. Mas agora eu preciso te contar sobre os anos do meio. Os anos que constroem uma vida e, ao mesmo tempo, embaixo de tudo, sem que você veja, cavam o buraco onde ela vai afundar. A Beatriz nasceu em 2007. A gravidez foi tranquila, mas o parto foi difícil. 32 horas de trabalho, 2 médicos, uma sutura que demorou semanas para cicatrizar. O Rogério ficou no hospital durante tudo. Isso eu preciso dizer porque é verdade. Ele ficou. Dormiu em cadeira de acompanhante, tomou café ruim de máquina, segurou minha mão quando eu pedi. Na manhã em que a Beatriz nasceu e eles colocaram ela nos meus braços pela primeira vez, ele chorou. Vi as lágrimas. Não estava fingindo aquilo. É isso que torna tudo mais difícil de processar. O fato de que as partes boas eram reais também. Que não era tudo mentira desde o começo. Que havia amor de verdade ali no meio de tudo, ou pelo menos havia alguma coisa que se parecia com amor o suficiente para que eu não distinguisse a diferença por 19 anos. O Lucas nasceu em 2010. Mais fácil desta vez, parto rápido, voltei para casa em 2 dias. Com 2 filhos, o ritmo mudou do jeito que muda na vida de todo casal que não tem ajuda abundante. A exaustão se instalou, o tempo a sós diminuiu, as conversas que antes iam até tarde passaram a terminar logo depois que as crianças dormiam, porque havia sempre alguma coisa a fazer. Ou então, a cama chamava com uma urgência que não tinha nada de romantismo. Acho que foi nesse período, entre 2010 e 2012, que algumas coisas começaram a mudar no Rogério de um jeito que eu notava, mas não nomeava. Ficou mais ausente. Não de repente. De repente seria fácil de ver. Fácil de questionar. Foi devagar, milímetro por milímetro, como uma parede que vai inclinando tão lentamente que você só percebe que ela caiu quando já está no chão. As reuniões que antes terminavam às 7 passaram a terminar às 10. Os fins de semana de vistoria de obra foram aparecendo com uma frequência que eu associei ao crescimento da construtora. E a construtora de fato estava crescendo. Contrato novo, obras em Franca e em Sertãozinho, aquilo me parecia justificativa suficiente. O celular que antes ficava na mesa de centro passou a ir para o bolso do paletó o tempo todo, mas eu atribuí isso ao fato de que ele estava recebendo mais mensagens de trabalho. Eu mesma trabalhava muito nessa época, tinha expandido meus clientes como contadora autônoma, estava com 8 empresas na carteira, e havia dias em que eu mal levantava os olhos da planilha antes das 3 da tarde. Eu estava ocupada demais para desconfiar. Ou talvez eu não estivesse ocupada demais.
Talvez eu simplesmente não quisesse ver o que estava na minha frente, porque ver ia exigir que eu fizesse alguma coisa com o que eu visse. E havia 2 crianças pequenas e uma vida construída, e uma hipoteca e um negócio que dependia de mim. E às vezes é mais fácil, é tentador demais, olhar para o outro lado. Não vou me perdoar por isso, mas vou entender por isso. São coisas diferentes. O primeiro sinal que eu não consegui ignorar foi em 2015. Eu estava organizando os extratos bancários para a declaração do imposto de renda. Sempre fui eu quem fazia isso. Rogério nunca teve paciência para a papelada. E encontrei uma série de transferências para uma conta que eu não reconhecia. Não eram valores enormes individualmente. R$ 2.000 aqui, 3.000 ali, 15.000 num mês específico. Mas quando somei tudo referente àquele ano, deu R$ 46.000. Perguntei para ele naquela noite, depois que as crianças dormiram. Ele não hesitou. Disse que era uma conta de investimentos que tinha aberto separado, que estava testando uma estratégia com um assessor novo, que ia me explicar melhor quando tivesse mais resultado para mostrar. Disse isso com aquela voz sólida e tranquila de sempre, me olhando nos olhos, sem desviar. E eu acreditei. Arquivei. Segui em frente. 400 e 602 mil reais falam por mim em julgamento retroativo. Em 2018, a Beatriz tinha 11 anos e estava naquela fase de precisar da mãe de um jeito específico. Aquela fase de menina que começa a entender o corpo e o mundo e quer conversar, mas não sabe como pedir. E eu estava muito voltada para ela, muito presente, muito atenta. O Lucas tinha 8, estava no futebol, no karatê, aquela energia de menino que não para nunca. A casa estava cheia de vida e de barulho, e de cheiro de comida e de mochila esquecida na sala. E nessa abundância de presença, eu não via a ausência. Não vi que o Rogério estava menos ali mesmo, quando estava sentado na mesma mesa que eu. O estalo veio em outubro de 2022, não de um jeito dramático. Não foi um bilhete encontrado no bolso, nem uma mensagem que apareceu na tela do celular. Foi um telefonema que eu atendi por engano. O celular do Rogério estava carregando na tomada do corredor. O meu estava sem bateria. Quando o telefone dele tocou e eu vi que era um número sem nome salvo, atendi pensando que podia ser alguém da construtora tentando falar com ele. Era uma mulher. Ela perguntou pelo Rogério com um tom que não era de trabalho. Era um tom que eu reconheci antes mesmo de meu cérebro processar o reconhecimento. O tom de quem tem familiaridade com a pessoa que está chamando. O tom de quem liga para alguém que é parte da sua vida cotidiana. Ela disse, "É Simone", antes que eu dissesse qualquer coisa. Eu desliguei. Fiquei parada no corredor por um tempo que não sei medir, o celular do Rogério na minha mão, o corredor cheirando ao amaciante que eu usava nas roupas de cama desde que a Beatriz era pequena, um cheiro que eu associava com segurança e rotina e lar, e senti aquele cheiro virar uma coisa diferente enquanto ficava ali parada. Como quando você olha para uma palavra por tempo demais e ela perde o sentido. O lar ficou sem sentido por um momento. Depois o sentido voltou, mas era outro sentido. Eu não confrontei Rogério naquela noite. Não confrontei na semana seguinte. Fiz alguma coisa que nunca tinha feito antes na minha vida. Fiquei quieta e comecei a observar. Prestei atenção de um jeito que só é possível quando você já não está mais tentando não ver. E o que eu vi, ao longo das semanas seguintes, foi uma arquitetura inteira que tinha estado na minha frente o tempo todo, estruturada com tanto cuidado que parecia invisível, mas que era, na verdade, apenas muito bem construída. Como obra de engenheiro. Em novembro daquele ano, liguei para o meu tio Armando. Ele tinha 71 anos, era contador aposentado, cunhado da minha mãe pelo lado do marido dela, um homem que tinha passado 40 anos da vida analisando números e desenvolvido para isso uma paciência monástica e uma precisão cirúrgica. Não era da família mais próxima, mas era honesto com uma consistência que eu nunca vi falhar. E era discreto da forma que só as pessoas verdadeiramente sérias são discretas, não por esforço, mas por natureza. Tio Armando, eu disse ao telefone.
Eu preciso de um favor muito específico e preciso que fique entre a gente. Ele não perguntou nada. Disse: me manda o que você tem. Passei 3 semanas juntando tudo que conseguia acessar. Extratos que ainda estavam em papel nas pastas do escritório em casa, documentos da construtora que eu tinha acesso porque sempre fui eu quem organizava a papelada fiscal, recibos, comprovantes, tudo que eu tinha ignorado ou arquivado sem ler nos últimos anos porque havia 2 filhos e uma vida e porque eu confiava. O tio Armando levou 6 semanas. Devolveu com um caderno de capa preta, letra miúda e regular, tudo catalogado por data e valor. Eram R$ 302.400. 6 anos de transferências regulares para contas que não eram de investimento nenhum. Eram pensão. Eram aluguel. Eram escola particular. Eram plano de saúde. Eram a infraestrutura completa de uma outra vida que o Rogério estava financiando com o dinheiro que era nosso, que era meu também, que saía do mesmo orçamento que pagava a escola da Beatriz e do Lucas, que saía da mesma conta onde eu depositava o que ganhava mês a mês como contadora. Em janeiro de 2023, com o caderno do tio Armando e 8 meses de observação silenciosa, eu liguei para a doutora Vanessa Queiroz. Ela atendeu na segunda chamada, voz direta e sem rodeios. Eu falei por 40 minutos. No final, ela ficou quieta por um momento e disse: você quer sair desse casamento ou você quer que ele entenda o que ele fez? As 2 coisas, eu disse. Então a gente tem trabalho a fazer. Ela disse. E aí, ela me contou sobre a Simone. Que a doutora Vanessa tinha chegado até a Simone Tavares não foi coincidência, foi investigação. Ela tinha contratado um detetive particular nas primeiras semanas depois que a chamei, e o detetive tinha feito em 3 semanas o que minha intuição tinha levado meses para começar a suspeitar. Simone Tavares, 38 anos, professora de ensino fundamental, moradora de um apartamento de 2 quartos no bairro Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, tinha um filho de 6 anos, chamado Davi, e uma filha de 8 anos, chamada Lara. Os 2 tinham o sobrenome Matos no registro de nascimento. Os 2 tinham o Rogério listado como pai, 11 anos. Ele tinha mantido aquilo por 11 anos. E a Simone, isso a doutora. Vanessa descobriu quando entrou em contato com ela, com cuidado, com respeito, com a clareza de que ela não era a vilã da história, mas também era uma mulher que tinha sido enganada. A Simone não sabia que eu existia por muito tempo. Rogério tinha construído para ela uma versão de si mesmo que não incluía esposa. Incluía viagens de trabalho, incluía fins de semana de obra, incluía a mesma arquitetura de ausências que ele tinha construído para mim, só que invertida. Quando a doutora Vanessa me contou tudo isso, eu fiquei sentada na cadeira da frente do escritório dela e não disse nada por um tempo longo. Depois perguntei: ela toparia aparecer na audiência? A doutora Vanessa esperou um segundo. Ela já perguntou se podia. Foi nesse momento que eu soube exatamente como aquela história ia terminar. Não com gritos, não com cenas, com uma porta que se abre no momento certo, num lugar onde mentiras têm peso legal, diante de um homem que passou 11 anos convicto de que o jogo pertencia a ele. Com uma porta e 2 crianças com uma mochila de raposa laranja. Existe uma diferença enorme entre querer vingança e planejar vingança. Querer é emocional, é quente, é aquela vontade que aparece no meio da madrugada quando você está deitada de olho aberto no teto e a raiva sobe pela garganta como maré. Planejar é outra coisa inteiramente. Planejar exige que você esfrie. Exige que você transforme a dor em combustível limpo, sem fumaça, sem chama visível. O tipo de energia que move coisas pesadas de forma silenciosa e sustentada. Eu aprendi a fazer isso. Não foi fácil. Houve noites em que eu quase liguei para ele do quarto de hóspedes onde tinha começado a dormir com a desculpa de que estava com insônia e não queria atrapalhar o sono dele. Noites em que eu segurava o celular e pensava em mandar uma mensagem de 4 palavras que acabaria com tudo de forma rápida e irrevogável, mas que também destruiria os 8 meses de preparação que eu estava construindo, tijolo por tijolo.
Nessas noites, eu me levantava, ia até a janela, olhava para a rua quieta lá embaixo e dizia para mim mesma em voz baixa a frase que a doutora Vanessa tinha me dito na nossa segunda reunião. Emoção é o que ele quer. Prova é o que você precisa. Então eu voltava para a cama e dormia ou não dormia, mas não mandava a mensagem. Os primeiros 2 meses depois que a doutora Vanessa entrou em contato com a Simone foram os mais difíceis de sustentar a máscara. Porque não era só questão de não confrontar Rogério, era continuar vivendo com ele de um jeito que não levantasse nenhuma suspeita, não acelerasse nenhum movimento da parte dele que pudesse complicar a estratégia legal que a doutora Vanessa estava montando. Ela tinha sido muito clara sobre isso. Se ele suspeitar que você sabe e movimentar o patrimônio antes que a gente protocolize, a gente perde meses de trabalho. Então, eu continuei acordando ao lado dele. Continuei fazendo o café da manhã. Continuei perguntando como tinha sido o dia, ouvindo as respostas, respondendo quando ele perguntava o mesmo. Levei as crianças para a escola, fui às reuniões de pais, fiz a compra do mês no mercado, com a lista no celular, troquei o filtro de água, levei o carro para a revisão, paguei as contas, organizei a agenda de férias da Beatriz e do Lucas. Fiz tudo o que eu sempre tinha feito, com a mesma rotina e a mesma presença. E por dentro carregava aquele caderno de capa preta do tio Armando como uma pedra no peito que eu tinha aprendido a respirar em volta. A Beatriz perguntou uma vez se eu estava bem. Estávamos na cozinha, ela terminando um trabalho da escola, eu preparando o jantar, e ela levantou os olhos da folha e me olhou de um jeito que me pegou desprevenida. Aquele olhar de quem tem 16 anos, mas às vezes enxerga com mais acuidade do que os adultos ao redor. Estou bem, eu disse, só cansada. Ela voltou para o trabalho, mas ficou me olhando de canto de olho o resto da noite, e eu soube que ela não tinha acreditado completamente. A Beatriz sempre foi muito intuitiva. Ficou de mim. Naquele momento, olhando para a minha filha de 16 anos que estava sentindo que alguma coisa estava errada, mas não sabia o que e não sabia como perguntar, eu senti uma firmeza nova se instalar em algum lugar dentro de mim. Não raiva, não tristeza, firmeza. A certeza tranquila de que o que eu estava fazendo era necessário, não só para mim, mas para ela e para o Lucas. Para que quando tudo isso viesse à tona, eles tivessem uma mãe que não tinha sido destruída, que tinha agido com inteligência, que tinha protegido o que era deles. A estratégia legal tinha 3 frentes, e a doutora Vanessa trabalhava nas 3 ao mesmo tempo com uma eficiência que eu admirava, com uma mistura de gratidão e alívio que às vezes me dava vontade de chorar. A primeira frente era o patrimônio. Com a ajuda do tio Armando, a doutora Vanessa tinha documentado não apenas os R$302 mil desviados para a outra família, mas também uma série de movimentações na construtora que precisavam de escrutínio. A construtora tinha 2 sócios além do Rogério, o Marcos e o Felipe, que eram parceiros desde o começo, e havia indícios de que parte dos desvios tinha passado pelos registros da empresa de uma forma que precisaria de perícia contábil para desmontar completamente. A doutora Vanessa tinha contratado um perito. Ele levou 3 meses, cobrou caro, e entregou um laudo que documentava com precisão cirúrgica cada centavo que tinha saído do patrimônio conjunto sem meu conhecimento ou consentimento. A segunda frente era a guarda das crianças. A doutora Vanessa foi muito direta comigo sobre isso. Ele vai usar os filhos como moeda de troca. Todo homem que sabe que perdeu no financeiro tenta recuperar no emocional. Vamos blindar isso antes. Ela tinha conversado com uma psicóloga especializada em direito de família que iria fazer a avaliação das crianças e apresentar um relatório sobre o ambiente doméstico. Não havia nada de violência, não havia nada de abandono, mas havia a realidade de que Rogério tinha dedicado tempo e presença emocional a outra família por 11 anos. E isso ia aparecer na avaliação de uma forma que o doutor Heitor ia ter trabalho para contornar. A terceira frente era a Simone. Esse foi o ponto mais delicado de tudo, e foi onde a doutora Vanessa mostrou uma inteligência que foi além de qualquer coisa que eu esperava quando a contratei. Ela não tratou a Simone como adversária.
Tratou como o que ela era. Outra mulher que tinha sido enganada pelo mesmo homem, que tinha 2 filhos para criar, que tinha direitos legais que não estavam sendo garantidos de forma transparente. A Simone não tinha advogado. Rogério pagava a pensão diretamente, em espécie, sem registro formal, sem acordo homologado, o que significava que ela não tinha nenhuma proteção legal se ele decidisse parar de pagar amanhã. A doutora Vanessa apresentou isso para a Simone com clareza. Você aparece na audiência como testemunha, com as crianças cujo registro de nascimento está em ordem, e o que acontecer naquela sala vai garantir que os seus filhos tenham proteção legal de verdade. Vai doer para todo mundo, mas depois vai estar protegido em papel. Simone topou. Não sem hesitação, não sem choro numa noite de telefone que a doutora Vanessa me contou depois, mas topou, porque no final das contas, ela também estava cansada de existir numa sombra. Enquanto tudo isso avançava nas 3 frentes, o Rogério continuou a vida dele sem perceber que o chão estava sendo retirado devagar de embaixo dos seus pés. E aqui preciso ser honesta sobre uma coisa. Houve momentos em que eu quase senti pena dele. Momentos em que ele chegava em casa com aquela presença de sempre. Aquele terno, aquele jeito de sentar na cabeceira da mesa como se o mundo estivesse em ordem. E eu via um homem que acreditava de verdade que estava no controle, que achava que as 2 vidas estavam separadas de forma suficiente para não se tocarem nunca. Havia algo quase trágico nisso. Não trágico no sentido de digno de compaixão, mas trágico no sentido grego antigo. O herói caminhando convicto em direção ao destino que construiu com as próprias mãos sem enxergar o que está à frente. Em fevereiro de 2023, a doutora Vanessa disse que estava pronta para protocolar. Eu lembro da manhã em que assinei os papéis. Era uma segunda-feira, 6 da manhã. As crianças ainda dormindo, o Rogério no banho. Eu estava sentada na mesa da cozinha com a caneta na mão, os documentos à frente, o café esfriando na xícara ao lado. Ouvia o barulho do chuveiro lá no fundo da casa. E pensei, essa é a última manhã que isso é a minha vida. Amanhã já é outra coisa. Assinei. Guardei os documentos na mochila. Levei os filhos para a escola como qualquer segunda-feira. Fui ao escritório da doutora Vanessa às 10 horas. Às 11h40, o protocolo estava feito. Rogério foi notificado naquela tarde. Ele me ligou às 16h13. Eu guardei o horário porque olhei para o relógio quando o celular tocou. Um reflexo automático. A voz dele não tinha mais aquela solidez habitual. Tinha uma qualidade diferente, tensa e controlada ao mesmo tempo. A voz de alguém que está tentando manter a compostura enquanto alguma coisa desmorona. Cláudia, ele disse, a gente precisa conversar. Eu sei, eu disse. Pode falar com a doutora Vanessa. Desliguei. Ele ligou de novo 3 vezes naquela hora. Não atendi. Depois parou de ligar e mandou uma mensagem que eu li, mas não respondi. Você está cometendo um erro enorme. A gente tem uma família. Não faz isso. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. A gente tem uma família. Ele tinha escrito isso sem aparente percepção de que a frase era, naquele contexto, uma confissão completa da desfaçatez com que tinha operado por 11 anos. Não uma família. 2. E as 2 mereciam respeito que ele não tinha dado a nenhuma. Nas semanas seguintes, o Dr. Heitor começou a se movimentar. Tentaram primeiro a narrativa de que os desvios financeiros eram investimentos legítimos da empresa. O laudo pericial destruiu isso em linguagem que não deixava margem de interpretação. Tentaram depois questionar a origem da herança da minha mãe, sugerindo que os R$340 mil tinham sido misturados ao patrimônio conjunto em algum momento. A conta separada com extratos desde 2009, sem uma única transferência para nenhuma conta compartilhada, fechou esse caminho completamente. Tentaram, por último, o argumento emocional. Que eu estava agindo por mágoa, que estava usando as crianças como instrumento, que uma mulher equilibrada buscaria mediação antes do processo. A doutora Vanessa respondeu isso com 8 meses de documentação e um perito contábil. E não precisou dizer mais nada. Rogério pediu para me encontrar pessoalmente 2 vezes durante esse período. As 2 vezes eu recusei.
Não por frieza performática, não para demonstrar poder, mas porque eu sabia que ver o rosto dele de perto, ouvir a voz dele tentando me convencer de alguma coisa, poderia fazer a mágoa subir de uma forma que eu não queria que subisse. Eu precisava manter aquele combustível limpo, aquela firmeza que tinha se instalado na cozinha, quando a Beatriz me olhou de canto de olho. O encontro seria na audiência, cercado de testemunhas e de papéis e de uma porta que ia abrir no momento certo. A audiência foi marcada para o dia 23 de maio. Na semana antes, sentei com a Beatriz e o Lucas e contei o que precisava contar naquele momento. Não tudo, não os detalhes que eram pesados demais para a vaidade deles, mas o suficiente. Que eu e o pai deles tinham decidido nos separar, que isso não tinha nada a ver com eles, que eu e ele iam continuar sendo os pais deles, independente de qualquer coisa. O Lucas perguntou se ia ter que mudar de escola. A Beatriz não perguntou nada. Ficou quieta por um tempo e então disse: "Mãe, eu sei que tem mais coisa." "Tem", eu admiti. "Mas eu te conto quando for a hora certa." Ela assentiu. Aquele assentimento de quem entende que confiar em alguém às vezes é aceitar que não é hora ainda. Fiquei com orgulho da minha filha naquele momento, de um jeito que não cabe em palavras. Na manhã do dia 23 de maio, acordei às 5h30. Tomei banho devagar, me vesti com cuidado. Blusa branca, calça preta, sapato de salto baixo, brincos pequenos de ouro que tinham sido da minha mãe. Peguei a bolsa preta de couro. Antes de fechar, coloquei o envelope branco lacrado lá dentro. A aliança estava dentro do envelope desde a semana anterior. Tomei café sozinha na cozinha silenciosa, com as crianças ainda dormindo e a casa com aquele silêncio específico da manhã cedo, aquele silêncio que tem textura, quase sólido. Olhei para a mesa onde tinha assinado os papéis em fevereiro. Olhei para a xícara de café. Pensei na minha mãe dizendo: "Esse aí parece sólido", na pia da cozinha dos meus pais há mais de 20 anos. "Sólido não era ele, mãe", eu disse em voz baixa para ninguém. "Sólida sou eu." Saí de casa às 7h15. A doutora Vanessa me esperava no fórum às 8h. O contra-ataque do Rogério veio naquela mesma manhã, antes mesmo da audiência começar. O doutor Heitor chegou com um documento que não estava nos autos, uma declaração de 2 funcionários da construtora afirmando que as transferências identificadas pelo perito eram referentes a pagamentos de serviços prestados por uma empresa terceirizada que não tinha CNPJ formalizado naquele período. Era um documento mal construído, assinaturas que pareciam recentes demais, datas que não batiam com os extratos que o tio Armando tinha catalogado. A doutora Vanessa olhou para o documento por 30 segundos. Depois, olhou para o doutor Heitor com aquela expressão dela, aquela expressão de ex-promotora que já viu documentos forjados suficientes para reconhecer o padrão na primeira leitura, e disse: "Vamos deixar o juiz avaliar a autenticidade. Eu tenho as datas dos extratos originais aqui." O doutor Heitor guardou o documento. Às 9h15, a audiência começou. E você já sabe o que aconteceu quando o juiz fez a pergunta. O silêncio que tomou conta daquela sala, depois que a porta se abriu, foi de um tipo que eu nunca tinha experimentado antes. Não era o silêncio de quando as pessoas ficam quietas. Era o silêncio de quando as pessoas prendem a respiração ao mesmo tempo, sem combinar, porque alguma coisa aconteceu que reorganiza o ar do ambiente de uma forma que o corpo sente antes da mente processar. Simone Tavares entrou devagar. Não era uma mulher que eu esperava encontrar, embora não soubesse exatamente o que esperava. Tinha cabelos escuros, presos num coque baixo, roupa simples e arrumada, uma saia azul escura e uma blusa branca de manga 3/4. Carregava uma bolsa de couro marrom no ombro e segurava a mão do Davi com a mão direita, enquanto a Lara andava do lado esquerdo com aquela mochila de raposa laranja que eu já tinha visto entrar pela porta, mas continuava olhando porque havia naquele detalhe uma realidade que ainda estava sendo processada em algum lugar fundo dentro de mim. Ela não me olhou de imediato. Olhou para o juiz como alguém que entrou num lugar onde as regras pertencem a uma autoridade específica e que reconhece onde essa autoridade está sentada. O juiz fez um gesto com a mão indicando a cadeira no canto da sala,
próxima à parede, longe das mesas principais. Um oficial de justiça que estava perto da porta foi até as crianças com aquela gentileza específica de quem trabalha em fórum e aprendeu a tratar criança em situação de processo com um cuidado que vai além do protocolo. Ele agachou, disse alguma coisa baixinho para o Davi e o menino soltou a mão da mãe e foi sentar com a irmã em 2 cadeiras que tinham sido posicionadas ali antes de nós chegarmos. Alguém tinha planejado aquelas cadeiras. Alguém daquele fórum sabia o que ia acontecer e tinha posto 2 cadeiras de tamanho adequado para crianças antes da audiência começar. Esse detalhe me fez sentir uma coisa que não esperava sentir naquele momento. Gratidão. Gratidão pela burocracia que, às vezes, quando funciona, funciona com humanidade. O Dr. Heitor estava com a mão espalmada sobre os papéis à sua frente, como se precisasse de alguma coisa física para segurar. Rogério continuava sem se mover. Eu o observava de lado e via a mandíbula dele, a linha da mandíbula que eu conhecia tão bem, travada de um jeito que só acontecia quando ele estava contendo alguma coisa com força máxima. Era o rosto de um homem que está fazendo cálculos rápidos e descobrindo que nenhuma conta fecha. O juiz esperou que Simone se acomodasse. Depois tirou os óculos de novo. Aquele gesto que eu já tinha visto antes e que aprendi a identificar como o gesto de quem vai dizer alguma coisa que quer que seja ouvida sem filtro, sem o peso formal dos óculos de magistrado. Ele olhou para Rogério. Senhor Rogério, ele disse com aquela voz que não levantava, que não precisava levantar, gostaria de revisar sua resposta à pergunta que fiz há alguns minutos? O Dr. Heitor se inclinou para o lado e disse alguma coisa muito baixo perto do ouvido do Rogério. Rogério ficou imóvel por um segundo. Depois fez um movimento sutil com a cabeça, que podia ser negação ou podia ser simplesmente o movimento de alguém que está tentando reorganizar o mundo com um gesto físico pequeno. Doutor, disse o Dr. Heitor se adiantando. Meu cliente gostaria de esclarecer que existe uma situação de paternidade reconhecida em registro civil que... Eu perguntei ao seu cliente, disse o juiz. Não foi rude, foi apenas preciso. Senhor Rogério. Rogério olhou para o juiz, e ali, naquele segundo, vi acontecer uma coisa que eu tinha imaginado muitas vezes nos 8 meses de preparação, mas que na realidade foi diferente do que eu tinha imaginado. Diferente porque mais humano. Eu tinha imaginado que ele ia continuar negando, ia construir alguma narrativa de último minuto, ia usar aquela voz sólida de sempre para manobrar o que não tinha mais manobra. Em vez disso, vi os ombros do Rogério Matos descaírem de um jeito leve, mas inconfundível, como quando um músculo que está contraído há muito tempo finalmente não consegue mais manter a contração. Uma rendição física, involuntária, que aconteceu antes de qualquer palavra. São meus filhos, ele disse. A voz estava diferente. Não tinha mais aquela ressonância de performance. Era só voz. O Davi e a Lara são meus filhos. A sala ficou quieta de um jeito diferente do silêncio de antes. Antes era suspensão. Agora era peso. A doutora Vanessa, ao meu lado, não fez nenhum gesto. Não olhou para mim. Não olhou para Rogério. Ficou com os olhos no bloco de anotações à sua frente, a caneta na mão, esperando. Eu entendi naquele momento que ela tinha visto aquilo antes, que para ela aquele era um ponto do processo, necessário e esperado, e que a eficiência exigia que ela não se deixasse levar pelo peso emocional do momento, porque ainda havia trabalho a fazer. Para mim, não era um ponto do processo. Era 19 anos se reorganizando numa frase de 6 palavras. O juiz anotou. Depois olhou para a doutora Vanessa. Doutora Vanessa, a senhora tem documentação referente à filiação e ao histórico financeiro relacionado? Tenho, doutor. Ela abriu a pasta à sua frente com movimentos precisos. Registros de nascimento dos menores Davi Tavares Matos e Lara Tavares Matos. Ambos com paternidade reconhecida pelo requerido.
Laudos periciais, contábeis, documentando transferências do patrimônio conjugal no valor total de R$ 302.400 no período de 2016 a 2022, destinadas ao sustento de domicílio secundário mantido pelo requerido. Declaração da senhora Simone Tavares, colhida em cartório, atestando a natureza do relacionamento e o período de duração. Ela foi colocando os documentos sobre a mesa de um jeito que não era teatral, mas era irrefutável. Cada folha com aquele peso específico de coisa que existiu no mundo real e foi registrada e agora não pode ser desfeita. O doutor Heitor tentou uma última vez. Doutor, com relação à origem dos valores identificados pelo perito, existe documentação da construtora que demonstra. Já analisei a documentação juntada esta manhã pelo requerido. O juiz disse: vou solicitar perícia grafológica nas assinaturas e verificação de data de registro dos documentos apresentados. Ele olhou para o Dr. Heitor por cima dos óculos. Continua querendo que eu leve essa linha em consideração? O Dr. Heitor fechou a pasta. Rogério não estava mais olhando para o juiz, estava olhando para a mesa. Eu olhei para o perfil dele, a testa, o nariz, a mandíbula que tinha relaxado da tensão de antes, mas agora tinha uma qualidade diferente, uma qualidade de vazio, como quando você esvazia um recipiente e a forma continua, mas o conteúdo sumiu. Pensei nos 20 anos que tinham existido antes daquele dia. Pensei na festa de dezembro de 2002, no vestido azul marinho, no sorriso de canto de boca. Pensei na minha mãe dizendo: esse aí parece sólido, enquanto lavava a louça. Pensei nas duas crianças no hospital, a Beatriz e o Lucas, e no Rogério que tinha ficado em cadeira de acompanhante por 32 horas e tinha chorado lágrimas reais quando a Beatriz nasceu. Pensei em Davi com 6 anos, segurando a mão da mãe com as 2 mãos. E deixei tudo aquilo passar por mim, sem me destruir. Porque eu tinha aprendido naqueles 8 meses que a dor passa por você quando você não tenta barrar ela, quando você deixa ela atravessar completamente, da entrada até a saída. Deixei atravessar. Ficou a firmeza. A audiência continuou por mais 1h40. Houve números, percentuais, discussões sobre regime de bens, sobre o laudo pericial, sobre guarda e visitação, sobre o apartamento e os 2 imóveis e as cotas da construtora. Números que representavam 19 anos de trabalho conjunto, de conta bancária compartilhada, de decisões tomadas a 2, ou que eu achava que eram tomadas a 2. A doutora Vanessa navegou por tudo aquilo com uma precisão que me fazia entender por que eu tinha pagado os honorários dela sem pestanejar. Rogério falou algumas vezes sobre os filhos com ela, sobre a guarda, sobre querer continuar presente na vida do Lucas e da Beatriz. Cada vez que ele falava, eu ouvia a voz e lembrava a mesma voz dizendo: claro que não, doutor. E havia algo quase surreal nessa sobreposição. 2 versões do mesmo homem usando o mesmo instrumento vocal, em frases que se contradiziam com uma completude devastadora. Foi no momento em que o juiz começou a encaminhar o encerramento da sessão que o Rogério fez, a única coisa que eu não tinha previsto. Ele me olhou. Direto, sem desviar. Com aqueles olhos que eu tinha olhado por 19 anos de manhãs, e jantares, e filhos doentes, e viagens, e natais, e brigas, e reconciliações. Me olhou com uma expressão que eu não soube classificar de imediato porque era composta de camadas que não combinavam. Havia arrependimento ali, ou algo que se parecia com arrependimento. Mas havia também alguma coisa que era quase pergunta, como se ele ainda, naquele momento, depois de tudo que tinha sido dito e documentado e colocado sobre a mesa, não conseguisse acreditar completamente que não havia saída. Eu entendi então o que a doutora Vanessa tinha me dito antes da audiência. Prepare-se para ele tentar uma última vez. Ela não tinha especificado como seria essa última tentativa. Eu imaginei palavras, argumentos, alguma narrativa de redenção que o Dr. Heitor tivesse preparado. Em vez disso, foi só esse olhar. Esse olhar que dizia, sem precisar de palavras, que depois de tudo, ele ainda achava que havia alguma versão de mim que podia ser alcançada. Eu o olhei de volta por 3 segundos.
Não com raiva, não com desprezo. Com a clareza simples e completa de quem já tomou uma decisão e sabe que a decisão é certa. Depois abri a bolsa, tirei o envelope branco lacrado e disse para a doutora Vanessa em voz baixa: "Pode entregar para o juiz." Ela pegou o envelope sem perguntar nada. Eu tinha avisado que ia fazer isso. Ela sabia o que havia dentro. Levantou-se e entregou ao oficial de justiça, que levou até o juiz. O juiz abriu, olhou para dentro, tirou a aliança de ouro. Ficou olhando para ela por um momento. "O que representa esse objeto, doutora Vanessa?" ele perguntou. A doutora Vanessa estava de pé. Respondeu com aquela voz direta de ex-promotora. "Representa uma promessa que minha cliente cumpriu por 19 anos. Ela gostaria que ficasse registrado nos autos que está devolvendo o objeto como símbolo formal de encerramento dessa promessa, considerando que o requerido não a cumpriu desde o início." O juiz olhou para a aliança por mais um momento. Depois olhou para mim. Eu não sei o que ele viu. Sei o que eu sentia. Não vitória. Não alívio ainda. Não naquele instante. Sentia a leveza estranha de quem pousou um peso que carregava há tempo suficiente para esquecer que o peso estava lá. Rogério olhou para a aliança na mão do juiz e fechou os olhos por 2 segundos. Quando abriu, havia algo no rosto dele que eu nunca tinha visto antes em 19 anos. Era a expressão de alguém que finalmente, completamente, entendeu o que perdeu. Não o patrimônio. Não a construtora. Não os percentuais que a doutora Vanessa estava defendendo com aquelas pastas numeradas. O que ele entendeu naquele segundo era outra coisa, e eu vi o entendimento chegando nele como chegam as coisas que chegam tarde demais, de repente e sem volta. O doutor Heitor tocou no braço do cliente. Rogério não reagiu. O juiz posicionou a aliança de volta no envelope com cuidado, como quem respeita o peso simbólico de uma coisa, mesmo que seja apenas metal, e disse que o objeto seria mantido nos autos como peça documental simbólica até a conclusão do processo. Depois, encaminhou o encerramento da sessão com todas as formalidades de praxe, datas para próximos passos, prazos para documentações adicionais, linguagem jurídica que eu ouvia e registrava, mas que estava acontecendo numa camada diferente da consciência, porque a outra camada estava ocupada processando os últimos 90 minutos de uma forma que vai continuar sendo processada por um longo tempo. Quando o juiz declarou encerrada a sessão e as pessoas começaram a se movimentar, eu fiquei sentada por um momento. A doutora Vanessa disse alguma coisa sobre os próximos passos que eu respondi de forma adequada porque meu cérebro funcional estava operando independentemente do resto. Rogério levantou e saiu sem olhar para mim de novo. O doutor Heitor reuniu os papéis com movimentos eficientes de quem já foi embora mentalmente antes de sair fisicamente. Simone Tavares estava perto da porta com as crianças. Quando me levantei, nossos olhos se encontraram por um segundo. Ela não disse nada. Eu não disse nada. Havia um entendimento ali que estava além de qualquer coisa que palavras pudessem fazer melhor. Ela saiu com Davi e Lara, a mochila de raposa laranja balançando pelas costas da menina, e eu fiquei olhando para a porta por onde eles saíram até a doutora Vanessa tocar levemente no meu braço. "Cláudia, está bem?" "Estou", eu disse. E desta vez era verdade. A vida depois não começa com fanfarra. Não tem música de fundo nem corte cinematográfico para uma cena mais luminosa. Começa da mesma forma que todas as manhãs sempre começaram. O alarme, a luz entrando pela fresta da persiana, o barulho da cidade lá fora que não sabe e não precisa saber o que aconteceu dentro dessas paredes. Começa com você colocando os pés no chão e decidindo, por mais uma vez, que vai continuar. Mas o chão é diferente. Não consigo explicar de outro jeito. O chão é fisicamente o mesmo chão de madeira escura que eu escolhi quando reformamos a casa em 2016. O mesmo chão frio da manhã que eu pisava há anos. Mas havia algo na textura daquele chão, nas primeiras semanas depois da audiência, que era diferente. Uma solidez que não dependia de mais ninguém além de mim para existir. Como se eu tivesse descoberto que a fundação estava embaixo dos meus pés o tempo todo e eu simplesmente não sabia porque estava olhando para o lado errado.
O processo durou mais 7 meses depois daquela audiência. 7 meses de documentos e prazos e telefonemas com a doutora Vanessa e reuniões e perícias adicionais e todas as camadas burocráticas que uma separação de patrimônio complexo exige quando há 19 anos de vida financeira entrelaçada que precisam ser separados com precisão. Houve momentos difíceis nesse período. Não vou romantizar nem simplificar. Houve noites em que o cansaço era tão denso que eu adormecia no sofá com o notebook aberto e acordava às 2 da manhã com dor no pescoço e a sensação surda de que aquilo não ia acabar nunca. Houve a reunião em que o doutor Heitor tentou pela última vez contestar a herança da minha mãe, e eu precisei ficar quieta numa cadeira de escritório, ouvindo um homem de óculos dourados tentar desconstruir R$340 mil que representavam tudo que minha mãe tinha construído numa vida inteira, e segurar a compostura com as 2 mãos enquanto a doutora Vanessa desmontava o argumento com a eficiência cansada de quem já refutou a mesma falácia muitas vezes. Mas o processo terminou. Em dezembro de 2023, o juiz assinou a sentença. Ficou comigo o apartamento onde morávamos, que eu escolhi reformar e ficar em vez de vender. Porque as crianças precisavam de estabilidade e porque aquelas paredes eram minhas tanto quanto eram dele, e eu me recusei a abrir mão delas. Ficou comigo a participação equivalente no patrimônio da construtora, convertida em valores financeiros depois que os sócios do Rogério, o Marcos e o Felipe chegaram a um acordo que era claramente motivado pelo desejo de resolver aquilo rápido e discretamente antes que mais perícias fossem necessárias. Ficou comigo a herança da minha mãe, intacta e documentada, R$340 mil que continuaram na mesma conta separada onde tinham estado desde 2009. Os R$302 mil desviados para outra família foram considerados pelo juiz como dívida do Rogério para com o patrimônio conjugal, a ser compensada na divisão final. A doutora Vanessa tinha me explicado antes que esse era o resultado mais provável e mais robusto juridicamente, mais sólido do que tentar enquadrar em outros crimes que demandariam outro processo, outra linha do tempo, outro desgaste. Eu aceitei. Não era a punição mais dramática que eu poderia imaginar. Era a mais real, era a que ficaria em papel para sempre. O Rogério saiu com a parte dele. Não vou fingir que saiu de mãos vazias, porque não saiu. Ele tinha construído coisas reais naqueles anos. Havia patrimônio genuíno além do que foi desviado. E a lei não pune um homem por tudo, só pelo que pode ser provado e documentado. Mas saiu com menos do que entrou para aquela audiência esperando sair. E saiu sabendo que eu sabia cada centavo, cada transferência, cada mentira com data e valor e comprovante. Isso tem um peso que não aparece na sentença, mas que existe. Soube, algumas semanas depois da sentença, através de um canal indireto que não preciso especificar, que o Rogério tinha alugado um apartamento no bairro Lagoinha, que estava mantendo contato regular com o Davi e a Lara, que a situação da Simone tinha sido formalizada com pensão homologada em juízo, que aparecia para buscar os filhos às sextas-feiras e devolvia aos domingos, que estava mais magro. Não senti satisfação nessa informação. Não senti pena também. Senti aquela neutralidade estranha que chega quando você processa uma coisa completamente, quando você a carregou por tanto tempo e a colocou no chão com tanto cuidado que o espaço onde ela ficava está vazio de uma forma que já não dói, só existe. A Beatriz soube de tudo num domingo de janeiro, 4 semanas depois da sentença. Ela tinha 18 anos nessa altura. Tinha feito aniversário em novembro. E havia uma qualidade na forma como ela me olhava desde a audiência. Eu não tinha contado os detalhes, mas ela sabia que alguma coisa tinha sido resolvida de forma definitiva. Sabia pelo jeito que eu dormia, pelo jeito que eu me sentava à mesa, pelo jeito que eu tinha parado de acordar às 3 da manhã e ir até a janela, olhar para a rua quieta. Crianças sabem. Mesmo quando têm 18 anos e já não são crianças, elas sabem. Contei tudo naquela tarde de domingo. A Simone, o Davi, a Lara,
Os 11 anos, o caderno do tio Armando, a doutora Vanessa, a aliança no envelope, a porta que se abriu. Ela ouviu tudo sentada do meu lado no sofá, com as pernas dobradas debaixo do corpo daquele jeito dela, sem me interromper. Quando terminei, ficou quieta por um tempo, que eu deixei existir sem tentar preencher. Depois disse: "Você foi muito mais forte do que eu teria sido. Você não sabe o que você seria", eu disse. Eu também não sabia. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali por um tempo, naquele silêncio de mãe e filha, que não precisa de palavras porque já tem tudo o que precisa. Depois, ela disse, com a voz abafada pelo meu ombro: "Aquelas crianças não têm culpa, né?" "Nenhuma", eu disse. "Isso é a parte mais difícil de entender." "É a parte mais importante de entender", eu disse. O Lucas soube de uma versão adaptada para os 15 anos dele, mais tarde, quando o Rogério decidiu contar pessoalmente para o filho, o que, devo admitir, foi a coisa mais honesta que ele fez em todo esse processo. Não sei como foi essa conversa. Sei que o Lucas ficou fechado por alguns dias, depois voltou para o futebol e para o karatê, e para a energia de menino que não para, com aquela resiliência específica da adolescência, que às vezes parece superficial, mas na verdade é uma forma de processar que funciona por caminhos diferentes dos adultos. Ele continua vendo o pai. Continua sendo filho dele. São coisas que eu nunca tentei interferir e nunca vou tentar. Em março de 2024, fiz uma coisa que não fazia há 19 anos. Tirei férias sozinha. Não com as crianças, não com amigas, não com ninguém. Comprei uma passagem para Jericoacoara, reservei uma pousada pequena perto da praia, levei 2 livros e um caderno de anotações e uma mochila com menos coisas do que eu achava que ia precisar. E fui. 5 dias. Acordava sem alarme. Comia quando tinha fome. Caminhava pela areia da manhã quando ainda estava fria e pela tarde quando estava quente e à noite quando estava escura com aquele céu de interior que a cidade não tem. Anotava coisas no caderno sem nenhum objetivo de fazer nada com essas anotações. Dormia com o barulho do mar. Na terceira noite, sentada numa cadeira de madeira na varanda da pousada com um copo de água de coco e o céu cheio de estrelas, percebi que estava feliz. Não de um jeito eufórico, não de um jeito performático de quem precisa demonstrar que superou. De um jeito quieto e sólido e completamente meu. Feliz como a fundação que está embaixo de tudo e sustenta sem precisar ser vista. Pensei na palavra sólido de novo. Sorri para as estrelas. Hoje, enquanto gravo esse relato para você, estou no mesmo apartamento reformado, com as janelas abertas para a tarde de Ribeirão Preto, o cheiro de chuva que está chegando nesse jeito característico que a cidade tem antes dos temporais de verão, aquele cheiro de terra quente que vai receber água. A Beatriz está na faculdade. Administração, 1º semestre, a mesma determinação de sempre nos olhos. O Lucas está no treino de futebol. O tio Armando me mandou uma mensagem essa semana perguntando se eu estava bem, como faz toda semana, com aquela consistência de homem que não precisa de ocasião especial para demonstrar que se importa. A doutora Vanessa me convidou para um café semana que vem. Vou. E eu, Cláudia Ferreira, não Cláudia Ferreira Matos, porque voltei para o nome da minha mãe com uma deliberação que foi ao mesmo tempo pequena e enorme. Estou aqui. Acordando todos os dias e colocando os pés naquele chão de madeira escura e sentindo a solidez que sempre esteve lá. Trabalhando, cuidando, construindo. Não recomeçando do zero, como se os 19 anos tivessem sido apagados, porque eles não foram e não precisam ser. Eles me fizeram quem eu sou. Inclusive as partes que doem. Inclusive os anos em que eu olhei para o outro lado porque era mais fácil, recomeçando de onde estou, com tudo que sou, com tudo que aprendi. Sobre o Rogério, e vou terminar por aqui essa parte, porque ele já ocupou tempo suficiente dentro dessa história e dentro de mim, ouvi que a construtora passou por um período difícil depois que as movimentações financeiras vieram à tona. O Marcos e o Felipe reorganizaram as cotas, contrataram uma auditoria externa, fizeram o trabalho que deveria ter sido feito antes. Soube que o Rogério está trabalhando como engenheiro consultor independente agora, sem a estrutura que tinha antes, construindo alguma versão menor daquilo que existia.
Se vai conseguir reconstruir algo consistente, não sei e não é meu assunto saber. Só sei que há uma diferença fundamental entre o que ele perdeu e o que eu encontrei. Ele perdeu o que tinha construído em cima de mentiras, e eu encontrei o que sempre existiu embaixo de tudo, eu mesma. Para você que está ouvindo essa história e que talvez esteja no meio de uma dor parecida, ou talvez já tenha saído do outro lado, ou talvez esteja ainda olhando para o outro lado porque olhar custa caro. Eu quero dizer uma coisa com toda a honestidade de quem passou por isso. Não existe caminho que não doa. A saída dói tanto quanto a permanência. Só que a dor da saída tem um fim e constrói alguma coisa, e a dor da permanência só aprofunda o buraco. Eu demorei tempo demais para entender isso, e quando entendi, não fui impulsiva nem dramática. Fui sistemática. Fui paciente. Fui fria onde precisava ser fria, e deixei sentir onde precisava sentir. E cheguei aqui, numa tarde de chuva chegando, com cheiro de terra quente e janelas abertas e filhos que estão bem, e um nome que é meu. Isso não tem preço, e ninguém pode me tirar. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.